Seja bem-vindo! Na unidade de hoje, o professor Edivaldo Nilo prossegue com o estudo de direito tributário. A você, internauta, desejo uma ótima aula e que aproveite ao máximo os seus estudos. Vamos acompanhar? Vamos nessa. Pessoal, continuando o imposto sobre propriedade territorial rural, vocês viram que quem tem competência tributária no ITR é sempre a União. Agora, em relação ao sujeito ativo, em relação à capacidade tributária ativa, pode o município ter esta competência para fiscalizar e arrecadar o tributo. Então, o município pode ter capacidade tributária ativa no ITR, mas nunca terá competência tributária, ou seja, a competência tributária é indelegável, a competência para instituir, criar ou tributar, como assim cair em prova, é da União. Agora, a competência para fiscalizar e arrecadar pode ser do município. A vantagem é que 100% da arrecadação, no caso dessa opção para fiscalizar e arrecadar, vai para o município. Se o município não optar na forma da lei, apenas 50% do produto da arrecadação na repartição das receitas tributárias vai para os municípios. Então, 50% se o município não opta por fiscalizar e arrecadar e 100% se o município opta por fiscalizar e arrecadar. Aqui é importante, pessoal, lembrar um tema que também cai em prova, né? Que compete à Secretaria da Receita Federal a administração do ITR, incluídas as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização. Veja que isso está no artigo 15 da Lei 9393 de 96. Agora, em relação à arrecadação e fiscalização, você percebe que isto pode ser delegado, né? Em relação à fiscalização e arrecadação, isto pode ser delegado para o município que assim optar, nos termos da lei. Veja que a Secretaria da Receita Federal, segundo a Lei 9393, poderá celebrar convênios com órgãos da administração tributária municipal, visando delegar a competência para cobrança e o lançamento do ITR, não é? Agora, a competência para instituir, ela é indelegável. Só pode delegar a competência para fiscalizar e arrecadar o tributo. Por que a competência tributária é indelegável? Porque a competência para instituir o tributo é da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Porque esse é um tributo de competência da União. Agora, a União pode delegar a sujeição ativa, que é a competência para fiscalizar e arrecadar o ITR. Veja que também pode ser delegada a capacidade tributária ativa para o INCRA, né? Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com a finalidade de delegar as atividades de fiscalização das informações sobre os imóveis rurais contidas no documento de informação e atualização do cadastro do ITR e no documento de informação e apuração do ITR. Veja que a súmula 139 do STJ afirma que cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor a execução fiscal para a cobrança do crédito relativo ao ITR. Isto é, se for a cobrança para o Poder Judiciário, ou seja, nos termos da Lei de Execução Fiscal, que é a lei de 1980, 6.830 de 80, aí quem tem essa competência para propor essa ação de execução fiscal é a Procuradoria da Fazenda Nacional, a PFN, que representa a União no caso de cobrança de dívidas. Ok? Beleza? Vamos seguindo aí. O lançamento do ITR é por homologação e este imposto se submete tanto aos princípios da anterioridade anual como nonagesimal. Deve obedecer tanto anterioridade anual como nonagesimal. O ITR deve obedecer tanto o prazo de 90 dias como o prazo do primeiro dia do exercício financeiro seguinte à sua instituição. Veja aí uma questão da ESAF. A ESAF, em concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, afirma que o seguinte: compete ao INCRA as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização do ITR. Você viu aqui no artigo 15
que, em regra, essas atividades competem à Secretaria da Receita Federal. Então, como a regra é que compete à Secretaria da Receita Federal, a ESAF acabou considerando incorreta esta assertiva. Ok? Vamos aí seguindo. Aspecto material. Qual é o fato gerador do ITR? O fato gerador do ITR é tanto a propriedade como também o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do município. Isto está fixado no artigo 29 do Código Tributário Nacional. Então veja que o fato gerador pode ser tanto a propriedade como o domínio útil, como a posse do imóvel, por natureza. Então perceba aqui um detalhe que diferencia bastante o ITR do IPTU. Veja porque o ITR só incide sobre o valor da terra nua. O ITR não considera, para fins de tributação, as edificações, as construções feitas dentro dessa propriedade. Então, perceba isso comigo. Ao contrário do IPTU, o ITR incide apenas sobre o imóvel por natureza, isto é, a terra nua tributável. Portanto, o ITR não incide sobre o imóvel por determinação legal e sobre o imóvel por acessão física ou intelectual. Então, perceba o que quer dizer isso. Quer dizer que quando eu considero a tributação do ITR, eu não levo em conta as construções feitas pelo homem, ou seja, eu não levo em conta a edificação ou qualquer tipo de construção feita dentro daquele terreno para fins de tributação. O valor que vai ser considerado é só o imóvel por natureza, que é a terra nua, sem considerar em si a edificação. Ok? Já no IPTU, não. No IPTU se considera, assim, o imóvel por acessão física, se considera todas aquelas propriedades, né, todos aqueles bens contidos dentro do terreno. Aqui se considera a terra nua, ou seja, não dou valor às construções ou edificações feitas pelo homem no terreno, no que concerne à incidência do ITR, no que concerne ao seu fato gerador. Outro ponto aqui é discutir o que é posse para fins de incidência do ITR. A posse, segundo o STJ, caracteriza-se pelo animus domini, que é o ânimo ou a intenção de ser dono daquela propriedade. Por conseguinte, não são possuidores os locatários ou arrendatários do bem imóvel rural. Ou seja, um locador ou um arrendatário de uma propriedade rural não vai ser contribuinte do ITR, ok? Não vai ser, no caso aí, não vai acontecer a posse propriamente dita, porque a posse tem que ser com ânimo ou intenção de ser dono da coisa. Veja que, para fins de tributação de ITR, considera-se imóvel rural a área contínua formada de uma ou mais parcelas de terras localizada na zona rural do município. Na hipótese do imóvel pertencer a mais de um município, deverá ser enquadrado no município onde fique a sede do imóvel e, se este não existir, será enquadrado no município onde se localize a maior parte do imóvel. Essa regra presente na Lei 9393 de 96 é importante para fins de decidir um conflito de competência, né? Um conflito de competência no que tange o envio do produto de arrecadação deste ITR, ok? Para saber onde realmente está localizado o imóvel rural. Então vamos seguindo. Veja que, em regra, o parâmetro para definir se o imóvel é rural ou não é a sua localização. Isto é, a regra é que o candidato vá no artigo 32 do CTN. Lá no artigo 32 do Código Tributário Nacional, vai se considerar o que é zona urbana. E aí, para eu saber o que é zona rural,
é uma definição negativa, uma definição por exclusão. Isto é, se não é considerado zona urbana, é zona rural. Esta é a regra, ou seja, se aquele imóvel não é considerado, nos termos do artigo 32 do CTN, localizado na zona urbana, é zona rural e, em regra, vai incidir o ITR. Mas vocês vão ver comigo que existe, na hipótese, uma exceção. E esta exceção, vem sendo bastante cobrada em concursos. Por quê? Porque foi objeto de um recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Que há um caso em que zona rural vai ser definida não apenas pela localização, mas sim pela destinação econômica do imóvel. Ok? Então veja, primeiro a regra. Então, em regra, o imóvel é definido como urbano ou rural pela sua localização. Essa definição da localização é por exclusão, uma vez que o CTN dispõe que é rural quando localizado fora da zona urbana do município. Assim, segundo o artigo 32 do CTN, é zona urbana definida em lei municipal que deve observar o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos duas das características seguintes, construídas ou mantidas pelo poder público. Isto aí é o artigo 32 do CTN. Então, meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistemas de esgotos sanitários, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Isso aqui nós estudamos quando falamos sobre IPTU, né? Porque para saber quando incide o IPTU, em que local incide o IPTU, você tem que saber o que é zona urbana. E o artigo 32 diz que se há duas dessas características, ou seja, se há sistema de esgoto sanitário e se há rede de iluminação pública, é zona urbana. Né? Tem que ter duas destas características. Se há escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km e há também abastecimento de água, é zona urbana. Então, em princípio, como eu disse, é definido rural pela localização. Se não é zona urbana, nos termos do artigo 32 do CTN, é zona rural. Todavia, tem a exceção. Né? Antes de falar dessa exceção, é importante falar do parágrafo do artigo 32, que fala que a lei municipal, igualmente, pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo 1º anterior. Ou seja, são as famosas zonas urbanizáveis, né, que a Câmara Municipal entende como zona de expansão urbana. Então, essa é a regra. É definido rural aquilo que não é urbano nos termos do artigo 32. Agora existe exceção, que é o seguinte, mesmo sendo nos termos do artigo 32 considerado urbano, existe uma hipótese que, em razão da destinação econômica do bem imóvel, vai incidir ITR. Então, veja, contudo, apesar da regra geral ser a localização para definir se o imóvel é rural ou urbano, e aqui é o ponto fulcral, e você tem que fazer a leitura desse dispositivo, é o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, que foi recepcionado pelo nosso sistema constitucional vigente como lei complementar, ou seja, está na mesma hierarquia normativa do Código Tributário Nacional, considera que o artigo 32 do CTN não abrange o imóvel de que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim sobre o mesmo ITR. Então veja que não é abrangido pelo artigo 32 do CTN, em outras palavras, vai incidir ITR,
no caso, e vai incidir ITR sempre no caso que o imóvel comprovadamente seja para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Então, sempre que o imóvel está sendo destinado economicamente para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, sempre nessa hipótese, nessa destinação econômica para pecuária, agrícola, agroindustrial, vai sempre incidir o ITR nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66. Então, em síntese, meus amigos, tem que ler o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, que também está aí no seu material, no seu paper de casa. Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço.